Aleluia. Você está bem aí? Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, hoje a gente teve aqui de manhã aquele momento fofo ali com as crianças, e eu sou apaixonado por criança. Hoje, quando a gente estava fazendo aquele momento ali, eu relembrei ali algumas histórias que eu vivi com algumas daquelas mães, daqueles pais, ao longo desse processo de gravidez, de gestação. Como é gostoso a gente acompanhar isso, como é bom a gente participar desse momento. Eu me sinto muito honrado, me sinto muito feliz de fazer parte disso na vida dessas pessoas. E algumas daquelas crianças ali, a Laurinha, ela já está bem grandinha, e ela tem um carinho muito grande, muito especial por mim. A Laurinha, acho que ela está com uns 5 anos mais ou menos, né? A Laurinha, ela não pode me ver ali fora, e ela me olha assim com aquele olharzinho dela, ela vem querendo tirar foto comigo, aí me dá um abraço. A mãe dela falou que quando ela está em casa, e eles vêm no culto ou de manhã, ou de noite, ela quer assistir o culto de novo, e aí a mãe tem que botar lá no YouTube para ela assistir o culto de novo. Ela fala assim, eu quero ver o pastor, eu quero ver o pastor. Eu sou apaixonado realmente por criança, e quando eu vejo a criança com esse comportamento, eu falo assim, meu Deus, que coisa linda, né? Que coisa linda. E assim, eu tenho não só um carinho pelas crianças, mas eu admiro muito o comportamento que as crianças têm. E se tem uma coisa que me chama muita atenção na criança, eu não sei se você já viveu isso, é quando você faz uma promessa para ela. Você chega para ela e fala assim, olha, eu vou comprar esse brinquedo aqui para você, essa boneca, esse boneco. Meu amigo, se você não comprar, quando ela te encontrar, ela vai falar assim, cadê minha boneca? Você falou que ia me dar. Ela vai te cobrar, na cara dura, vai te cobrar. Criança é assim, se você prometeu, pode passar, às vezes até meses, e a criança vai ficar ali te pedindo. Eu lembro que o Mateus, ele era pequeno, e a gente foi uma vez, eu levei ele num evento de motos. Ele gostava muito de moto, gosta até hoje de moto, e ele chegou lá, ele cismou que ele queria um bendito daquele macacão de motoqueiro. Eu falei, meu filho, para que eu vou comprar um macacão de motoqueiro para você andar de velocípede? Eu falei, não faz sentido, cara. Ele pequenininho, não, eu quero. Aí eu falei para ele assim, tá bom, um dia a gente vê, se der, a gente compra um macacão desse. E ele crescia falando, pai, quando é que você vai comprar meu macacão? Pai, quando é que você vai comprar? Ele não esquecia do macacão de jeito nenhum. É impressionante isso, a criança, ela é determinada a cobrar mesmo, né? E quando eu estava pensando nessa mensagem de hoje, eu comecei a estudar, e eu vi que a Bíblia, ela tem, algumas estatísticas mostram que a Bíblia tem aproximadamente 7.000 promessas para a nossa vida. 7.000 promessas. E se você for parar para pensar hoje aí no seu lugar, qual é a promessa que eu tenho de Deus para a minha vida? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Você saberia dizer hoje qual é a promessa de Deus? Você saberia responder para a pessoa que está do seu lado assim, olha, a promessa de Deus para a minha vida é essa aqui. Às vezes, nós identificamos na palavra ali, 7.000 promessas, tá, e quantas dessas promessas você já tomou posse? Quantas dessas promessas você já viveu? Quantas dessas promessas já se cumpriram na sua vida? Mas o ponto é que a Bíblia, ela relata que realmente Deus tem muitas promessas para a gente. E às vezes a gente está aqui, e no calor da emoção, eu não vou cantar, porque eu cantei sexta-feira aqui, no sextor, e olha só, não entendi a risada. Não entendi, não foi bom não? Gente, foi terrível, irmã, foi terrível. O pessoal fala assim, pastor, é melhor o senhor pregar. Mas tem uma música que fala assim, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra, ela vai se cumprir. A gente canta aqui que Deus é um Deus de promessas, a gente canta que Ele é um Deus que promete e cumpre, a gente canta que a gente conhece até o dono da promessa. Eu conheço o dono da promessa. Você canta isso muitas vezes.
Mas será que a gente tem vivido as promessas do Senhor na nossa vida? Será que eu e você, na hora que a promessa ela demora a acontecer e a se cumprir na nossa vida, será que a gente canta da mesma forma? Ou será que a gente tem desanimado? Ou será que a gente às vezes tem até esquecido da promessa que um dia foi feita para a nossa vida? Existem promessas talvez que não se cumpriram na sua vida até hoje e que talvez você tenha até esquecido. Passou tanto tempo, pastor, que eu já nem lembro mais. Eu nem lembro mais o que Deus falou comigo. O fato é de que muitos às vezes desistem mesmo. E às vezes não desistem apenas da promessa, desistem do Deus da promessa. Pessoas que olham e falam assim, isso aqui não aconteceu na minha vida, então eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber de Deus, está demorando demais. Essa promessa não vai se cumprir, e aí vira as costas para Deus. Vira as costas, não quer mais saber de Deus. E eu queria refletir com você nessa noite sobre esse tema. Não desista da promessa. Não desista da promessa. A Bíblia tem lá, como eu falei, 7.000 promessas. Não é possível que não tenha uma promessa que sirva para você. Talvez você que entrou aqui nessa noite ainda não saiba qual é a promessa de Deus para a sua vida. Mas hoje você vai sair daqui entendendo que existe uma promessa de Deus para a sua vida. E ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, nós vamos ler aí os versículos de 6 a 15. O texto ele diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, aqui nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra, Senhor, que vem como flecha no nosso coração, Senhor. E eu quero te pedir que nessa noite, essa semente que será lançada aqui, Pai, que veio diretamente do trono do Senhor, Pai, para a nossa vida, ela possa encontrar espaço no nosso coração e frutificar. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele mostra uma história onde Josué e Calebe, eles começaram ali uma conversa. Josué e Calebe já estavam dentro da terra prometida. E eles começam então
a refrescar a memória. Caleb começa a refrescar a memória de Josué, e ele fala daquilo que Deus havia prometido. Ele começa a comentar ali com Josué: olha, Josué, você lembra lá há 45 anos atrás, quando nós estávamos lá em Cades Barneia, Moisés, ele nos levantou e mandou conosco alguns espias, para que nós pudéssemos espiar a terra. E ali eles começaram a relembrar aquele episódio. Esse episódio, ele está lá em Números capítulo 13, você pode depois ler na sua casa, essa história, é uma história muito interessante. E a história diz que, quando Moisés levanta ali, esses 10 espias, mais Josué e Caleb, eles vão até a terra prometida. Quando eles entram naquela terra, eles percebem que aquela terra era uma terra boa, era uma terra que manava leite e mel, era uma terra que os frutos eram bons, era uma terra que o Senhor de fato havia prometido para eles. Só que o texto vai dizer que ele coloca ali um porém. Aqueles espias, quando desceram da terra, eles começam a relatar para o povo e para Moisés, que apesar de a terra ser boa, apesar da terra ser uma terra frutífera, apesar de ser a terra que o Senhor havia prometido, ali haviam gigantes, ali haviam homens fortes, ali era uma cidade fortificada, eles encontrariam resistência, eles encontrariam dificuldade de entrar naquela terra. E o texto vai dizer que o povo teve medo, o povo começou a ficar com medo, e o povo começou então a deixar aquele medo contaminar o coração deles, e por conta desse medo, por conta desse pavor, diante de toda essa situação, o Senhor declarou que aquela geração não entraria na terra prometida. Eles ficaram contaminados e o pecado tomou conta daquele povo, e aquele povo passou 40 anos no deserto. Toda uma geração foi exterminada, e eles não entraram na terra prometida, apenas Josué e Caleb. E quando a gente olha para esse texto aqui, se você abrir a sua Bíblia lá em Números capítulo 13, versículo 30, Caleb ele se posiciona de uma maneira diferente. Caleb ele traz uma palavra de esperança, de incentivo, em meio àquelas palavras que foram faladas pelos outros espias. Uma palavra cheia de fé. O texto diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Ele estava certo de que eles venceriam aquela batalha. Mas você sabe por que ele estava certo? Porque havia uma promessa. Havia uma promessa. Aquela terra era a terra prometida para o povo de Israel. Ele não foi debaixo de uma palavra de incentivo apenas, de uma palavra motivadora, ele foi em cima de uma promessa. Ele falou assim: Deus já nos deu aquela terra, ela já é nossa, a gente só precisa tomar posse, é isso, vamos subir, vamos avançar. Mas o povo estava desanimado, o povo não quis, o povo retrocedeu, e por conta disso, eles não entraram na terra prometida. E aqui, Caleb já com seus 85 anos de idade, já vivendo na terra prometida, ele sabia que ainda havia um pedaço daquela terra que pertencia a ele e que ele ainda não havia tomado posse, Hebrom. E ele fala assim: a promessa ainda não se cumpriu, ainda tem um pedaço de terra aqui que é meu, Moisés me prometeu, e eu vou tomar posse dessa palavra, e eu vou avançar. Eu tenho o mesmo vigor que eu tinha naquela época, 85 anos. E ele estava com o mesmo vigor quando ele tinha 40 anos de idade. 40 anos de idade. Esse texto aqui, ele nos traz alguns princípios. E eu queria compartilhar com você nessa noite. Como não desistir da promessa? Esse é um grande desafio. Como não desistir da promessa, pastor? A primeira coisa que eu olho para esse texto aqui, eu entendo: não olhe para as circunstâncias adversas. Para que a gente consiga avançar, para que a gente não desista da promessa,
nós não podemos olhar para as circunstâncias adversas. Olha o que diz o texto aqui, no versículo 8. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Como eu falei, essa história, ela retrata algo que aconteceu lá em Números, capítulo 13, quando o povo tinha ido espiar a terra, 45 anos atrás. Caleb, ele esteve lá espiando a terra. É interessante porque quando Moisés ele dá a ordem aqui, ele fala assim, olha só, vocês vão subir para espiar a terra. Mas só que ele não pediu opinião de ninguém, ele pediu relatório. Ele não falou assim, ó, vê se dá para subir lá, vê se o povo lá é guerreiro, se não é. Não. Ele falou assim, ó, traz o relatório, porque a gente vai subir. Tem uma promessa. Deus deu uma promessa. O relatório é só para saber o seguinte, aonde eu estou pisando? O que é esse lugar aí? E aí eles trazem um relatório. O povo, quando começa a ouvir, começa a ficar desanimado, começa a ficar perplexo diante daquilo. Mas aí, Josué e Caleb, eles falam assim, espera aí, eu não vou olhar para a circunstância, eu não vou olhar para o problema, eu não vou olhar para essa situação, o relatório pode ser até ruim, a cidade pode ser até fortificada, eles podem ser até gigantes, mas eu tenho uma promessa, e eu não posso desistir dessa promessa, eu não posso desistir, por pior que seja a situação, eu quero avançar, eu vou me agarrar na promessa e não na circunstância. Irmãos, quantas vezes eu e você recebemos uma promessa do Senhor, e quando a coisa começa a ficar difícil, a gente começa a desanimar. Quantas vezes? Promessa de Deus para a nossa vida, aí a situação está difícil, aí você fala assim, poxa, Deus podia ter dado uma promessa mais fácil, né? Podia ter dado outra terra, né Deus? Tinha que ser essa terra aqui mesmo, a terra prometida tinha que estar ocupada, não podia ser uma terra vazia não? Tem que enfrentar essa batalha, tem que encarar tudo isso. Irmãos, o tempo da promessa, até você viver a promessa, você às vezes passa pelo deserto, às vezes você passa por luta, vai passar por dificuldade, não é fácil, mas se tem uma promessa, a gente não pode desistir. Alguns daqueles homens ali, eu imagino falando assim, era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter ficado lá, do que vir para cá para morrer no deserto, lá pelo menos tinha comida, lá tinha água, lá tinha lugar para dormir, agora a gente vem para cá, tem que encarar isso tudo aqui para poder conquistar essa terra, que promessa é essa? Começa até a duvidar, será que de fato isso é promessa de Deus para a minha vida? Quantas vezes a gente acaba fazendo isso? Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendo com esse texto aqui, é que quem olha para as circunstâncias perde o foco da promessa. Quem olha para as circunstâncias perde o foco da promessa. Se a gente for olhar para a nossa vida hoje, do jeito que está, e você olhar para a promessa que Deus tem para a tua vida, você fala assim, acho que está bem distante, acho que tem um caminho grande aqui ainda, talvez isso faça você desistir, talvez isso faça você jogar a toalha, fala assim, eu não quero mais viver isso não, promessa de Deus na minha vida, dá muito trabalho esse negócio de encarar a promessa. Eu vivi uma situação com a Rafa, quando ela engravidou nosso primeiro filho, já contei essa história aqui uma vez. O Lucas, estava tudo bem com a Rafa durante a gestação, e um belo dia ela foi fazer um exame, uma ultrassom normal, de rotina, chegamos lá, o médico falou assim, a criança não está bem, sai daqui e vamos direto para emergência. Fomos para emergência, e da emergência direto para um CTI, Rafaela ficou internada lá 3 dias, diagnóstico, pré-eclâmpsia, pressão alta, 21/12, quase morrendo, a criança entrando em sofrimento, e aí o médico chega e fala assim, olha, a gente vai ter que interromper a gestação, vamos levar ela ali para São José, levou para São José para fazer o parto, chegamos lá na São José, começa então o relatório do médico, aí o médico vem prestar o relatório dele para mim, falou assim, olha pai,
Você sabe que a situação aqui não é fácil, é grave, tua esposa pode morrer, seu filho pode morrer, e a gente vai tentar salvar. A prioridade aqui é a mãe, depois vocês podem ter outro filho, tá? Mas, risco de vida para os dois. E aí eu desabei. Sentei na escada daquele hospital, e eu comecei a falar com Deus. Falei assim, Deus, o Senhor me deu uma promessa. O Senhor disse que me daria um filho. E agora eu estou aqui, nessa situação. Falei, fala comigo, Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir a tua voz. O Deus que deu a promessa é o Deus que vai garantir a promessa. Fala comigo, Deus. E eu sentei na escada daquele hospital. E eu abri lá em Isaías 66, versículo 9. O texto diz assim, acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Eu falei assim, palavra de Deus para a minha vida. Naquele momento eu entendi, Deus falando assim, a promessa vai se cumprir. Não olha para as circunstâncias, não olha para o problema, não tira o foco da promessa. Eu chamei o médico e falei para ele, meu amigo, olha só, o teu diagnóstico é esse, mas eu vou entrar e eu quero assistir o parto. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Eu assisti o parto, meu filho nasceu, minha esposa está aqui, depois me deu mais 2 filhos. Louvado seja o Senhor por isso, porque Ele é o Deus da promessa. É o Deus que deu a promessa, é o Deus que garante a promessa. Não importam as circunstâncias, não importa. Talvez você esteja vivendo aqui algo, um furacão na tua vida. Esteja vivendo algo assim, você nunca imaginei, pastor, passar por isso na minha vida. Meu irmão, se Deus tem uma promessa para a tua vida, foca nele, não olha as circunstâncias. É uma musiquinha que a gente cantava quando era pequeno, não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, seu imenso amor, eu me guio por Cristo, alegre vou. Gente, essa música, na hora que eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a entender, eu falei assim, Deus, é isso. A gente não pode olhar as circunstâncias, não dá para a gente olhar para as circunstâncias. Hebreus 10, 23 diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel, irmãos. Tome posse disso na sua vida. Isso não é uma palavra aqui de incentivo, não é. É uma palavra profética sobre a tua vida. Tome posse da promessa que Deus tem para a sua vida. Foque na promessa, não olhe para a adversidade. Você tem que ter cuidado, são com o relatório dos espias. Os espias desceram daquela terra, e eles se aproximaram ali de Caleb, de Josué, e aí diante de Moisés, e falaram assim, ó, a terra lá é complicada. A terra lá tem gigante, a terra lá é fortificada, o negócio lá é difícil, hein? Sabe aquele irmão, você chega para ele e fala assim, poxa, vou abrir um negócio, Deus me deu uma promessa, e eu vou prosperar nesse negócio, eu tenho aqui, esse negócio aqui que eu vou abrir e tal. O cara nunca abriu uma barraquinha de ambulante, mas ele chega para você e fala assim, ó, o mercado não é muito bom não, hein? Eu sei não, se eu fosse você, eu não faria esse negócio não. Ele não tem nem argumento para te falar, não conhece absolutamente nada daquele negócio, mas ele é o palpiteiro, é o espia, que vem trazer um relatório miserável do inferno, para você olhar para as circunstâncias, e você não olhar para a promessa. Você vai casar, aí você vem toda feliz, falar com aquela sua amiga, olha, eu vou casar, eu fui pedido em casamento. Casamento? Você é louca. Todo dia tem que lavar roupa, fazer comida, arrumar a casa, cuidar de marido, misericórdia. Aquele homem que ronca a noite inteira lá do teu lado. Olha, se eu fosse você, eu não casaria não. Relatório ruim, relatório que olha a circunstância, relatório que olha o problema, não olha a promessa. É gente ferida, Albert Einstein, ele tem uma frase que diz assim, fique longe de gente negativa, eles têm um problema para cada solução, é incrível isso, você apresenta uma solução e ele fala assim, mas você não pensou nisso, tem um problema aqui, ó.
Aí você fala assim, não, eu pensei, é isso aqui. Não, mas tem esse outro aqui, ó. E cada solução que você arrumar, ele vai te apresentar um problema. É incrível isso. Irmão, se livre de gente assim, porque eles só vão te fazer olhar para as circunstâncias. E o que você precisa para não desanimar, não é olhar para as circunstâncias, é olhar para a promessa. Amém? Caleb, ele olhou para a promessa. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele viveu 45 anos olhando para a promessa, focado na promessa. Ele não tirou o olho da promessa. Ele falou, eu já estou na terra prometida, mas a promessa ainda não está completa não, eu vou viver isso. E ele alcançou aquela terra que havia sido prometida. Nós não podemos retroceder. Não podemos retroceder. Deus não nos chamou para retroceder. Ele nos chamou para avançar em direção às promessas que Ele tem na palavra dEle, para a minha vida e para a sua vida. Eu lembro que você já deve ter feito isso quando você ainda não era convertido, né? Você pegava lá aquela caixinha de promessa, e aí você falava assim, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Pum! E aí você olhava aquela promessa, no final do dia você não sabia nem o que estava escrito lá. Você nem lembrava mais. Religiosidade. Pura religiosidade. Isso não é viver promessa de Deus. Não é viver promessa de Deus. Foque na promessa que o Senhor tem para a tua vida. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, como não desistir da promessa. Mantenha sempre a sua dependência em Deus. Versículo 10, a parte A, Caleb vai dizer assim, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. O Senhor manteve-me vivo. Caleb estava com 85 anos. O camarada tinha enfrentado 45 anos de deserto. 45 anos de deserto. Irmão, deserto não tem lugar para comer. Deserto não tem água. Se a gente viver aqui, hoje, nos dias de hoje, com água encanada, gás, eletricidade, geladeira, fogão, é difícil. Quantas vezes a gente quer desistir da promessa? Você imagina viver focado na promessa, num deserto. Você imagina, tem que depender de Deus. O camarada sobreviver, chegar aos 85 anos, passando por um deserto, só Deus, meu irmão. Só Deus. A gente comendo bem, saudável hoje, tem muita gente que não chega aos 80, quem dirá 85. E de repente, Caleb chega lá, ele olha para aquelas circunstâncias e fala assim, eu não vou ficar olhando para isso. Eu não vou. A minha dependência está no Senhor. A minha dependência está nele. Não dependa do seu braço. Não dependa daquilo que você pode fazer. Dependa do Senhor. A promessa de Deus só vai se cumprir na minha vida e na sua vida quando nós entendermos que a nossa dependência vem dEle. Promessa não vai se cumprir na sua força, no seu braço. Promessa vai se cumprir no sobrenatural. É no sobrenatural. É no reconhecimento de que Ele deu a promessa e só Ele pode cumprir. Só Ele. Para sobrevivermos a esses desertos, nós precisamos depender do Senhor. Interessante, eu estava vendo esses dias um documentário sobre as ondas gigantes de Nazaré. Não sei quem já pôde assistir aí, mas Nazaré é uma praia, né, lá em Portugal, onde tem as maiores ondas aí do mundo. E os surfistas, os big riders, né, eles vão para lá para pegar aquelas ondas gigantes, e é desafiador. Eu estava assistindo, o documentário mostrava um pouco da preparação para eles poderem chegar naquele local. Eles fazem atividade física constante, o camarada malha pesado, ele vai para uma piscina profunda, e naquela piscina, ele entra com os pesos amarrados na cintura, carregando uma anilha, ele vai andando lá debaixo d'água, atravessa a piscina, faz a apneia, ele começa a trabalhar todo o seu corpo, para viver aquele momento de dropar uma onda, e quem sabe ganhar uma premiação ali, viver aquele sonho. E ele sai daquele período todo de preparação, uma boa alimentação, uma saúde, né, espetacular. O camarada pega aquela prancha dele,
para entrar no mar. Só que é interessante que a gente acha assim, o cara se preparou, então ele vai entrar no mar, ele vai lá, vai dropar a onda dele e vai dar tudo certo. Só que não. O documentário estava mostrando que aqueles surfistas, eles dependem de uma pessoa. É o cara que fica com jet ski ali, chamado anjo da guarda. Porque quando ele dropa a onda, ele desce, quando ele chega lá no final, que ele sai da onda, tem que ter um cara lá já para poder resgatar ele. Se ele não for resgatado, vem uma onda grande lá atrás e atropela ele. Aconteceu isso com aquela Maia Gabeira. A Maia dropou uma onda gigante e de repente ela sofre aquele acidente ali, quase morreu. Foi salva porque tinha um cara preparado com jet ski para resgatar ela. Ou seja, o surfista, naquele momento, ele vive na dependência do camarada do jet ski. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Nós precisamos criar essa dependência do Senhor. Você tem que se preparar, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se fortalecer. Sim, é verdade, mas nunca abrir mão da dependência do Senhor. Para viver a promessa do Senhor, nós precisamos depender dEle. Como eu vou viver a promessa de alguém se eu não depender dEle? É Ele que sabe o caminho da promessa, é Ele que sabe a estratégia para conquistar a terra prometida, é Ele que sabe, foi Ele que disse para onde a gente tem que ir, foi Ele que deu a direção, foi Ele que mostrou a terra prometida. Se Ele mostrou a terra prometida, Ele iria mostrar a estratégia para ganhar aquela terra. 85 anos de idade, Ele não desanimou. 85 anos de idade, e Ele manteve a dependência no Senhor. 85 anos de idade, 45 anos esperando a promessa. Irmãos, não desista da promessa que o Senhor tem para a sua vida. Não desista. Terceira coisa que nós aprendemos, terceira e última coisa que nós aprendemos aqui com esse texto: como não desistir da promessa. Não deixe o tempo desanimar. Não deixe o tempo te desanimar. Olha o que diz lá no versículo 10, a parte B. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Caleb, como nós já falamos aqui, 85 anos de idade, se passaram os 45 anos, e nem o tempo pôde apagar a promessa que ele tinha. Caleb, ele tinha certeza de que Deus daria aquela terra para ele. Ele podia chegar e falar assim: não, já estou aqui, 85 anos, estou na terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Para que eu vou querer entrar em confusão agora? Para que eu vou querer guerrear? Para que eu vou querer inventar de pegar esse pedaço de terra aí? Para quê? Ele fala assim: não, Deus me prometeu, eu não vou desistir, não vou desistir, eu vou avançar, eu quero aquilo que Deus me prometeu. O tempo não foi capaz de apagar da mente de Caleb a promessa que Deus tinha na vida dele. A Bíblia ela relata lá em Gênesis capítulo 16, a história de Sara e Abraão. Sara tinha uma promessa, a promessa de um filho, só que era uma mulher estéril. E naquele momento que ela recebe aquela promessa, o tempo vai passando, ela vai envelhecendo, e quando ela olha para as circunstâncias, ela fala assim: eu não tenho mais jeito de ter filho, essa promessa não vai se cumprir na minha vida. Passou-se muito tempo, eu acho que Deus atrasou no cumprimento dessa promessa, é melhor eu dar uma mãozinha para ele, eu vou pegar a minha escrava, a minha serva, Agar, e eu vou entregar para o meu marido Abraão. Quem sabe assim, a gente tem um filho, e aí a promessa se cumpre na nossa vida. Ela foi lá, tentou dar um empurrãozinho naquilo que Deus estava, na promessa que Deus tinha dado para ela. Resultado da história:
tem um filho, mas não era o filho da promessa. Não adianta eu e você queremos dar uma mãozinha para Deus. Ele não precisa da nossa mãozinha. Ele não precisa da nossa forcinha. Ele não precisa. Ele é Deus. Só Ele pode cumprir a promessa. A promessa foi Ele que deu, então deixa Ele cumprir. Logo depois, Abraão e Sara têm um filho. É como se Deus estivesse falando para eles assim: você está vendo? Era só você ter esperado. Não é no seu tempo não, é no meu tempo. É no meu tempo. Eu sou o dono do tempo. Infelizmente, o tempo, ele é o maior exterminador da nossa capacidade de enxergar as promessas de Deus. A promessa, ela nunca muda. A promessa não muda. Mas o tempo faz com que o meu coração e o seu coração mudem. O tempo vai passando e quantas vezes nós olhamos para a promessa continua lá intacta, mas nós mudamos. A nossa fé já não é a mesma, o nosso vigor já não é o mesmo. Aquilo que um dia foi falado começa a se tornar muito distante. Nós precisamos aprender com Caleb como não desanimar e como viver as promessas do Senhor. Eu às vezes fico um pouco entristecido quando eu vejo pessoas que têm promessa de Deus na sua vida. Deus vai lá, faz uma promessa, aí passa um tempo, a pessoa não vive aquela promessa, ainda não chegou, e ela começa a tentar buscar uma ajuda. Ela vai na igreja A, ela vai na igreja B, ela procura o pastor fulano, ela procura o pastor Beltrano, ela procura o guru dela espiritual, mas ela não procura Deus. Ela não procura o Deus da promessa. Ei, se Deus prometeu, é Ele que você precisa procurar. Ninguém pode antecipar a promessa que Deus fez para a tua vida. Eu não posso, pastor nenhum pode, teu líder de célula não pode, o seu discipulador não pode. Viva o processo que Deus tem para você alcançar a promessa. Não permita que o tempo corrompa o seu coração. Toda aquela geração não entrou na terra prometida porque teve o coração corrompido. Não deixe que nada corrompa o seu coração. Eu e você, nós vamos envelhecer. O tempo vai passar para a gente, mas promessa não envelhece. Promessa continua sempre lá, novinha, intacta. Intacta. Promessa resiste ao tempo. Promessa não fica doente. Promessa não se perde no caminho. Promessa de Deus foi feita para ser cumprida. Se foi Ele que prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. E tem uma promessa que a palavra de Deus ela nos garante. E eu falei aqui para você no início, se você entrou aqui nessa noite e você não tem promessa de Deus para a sua vida, ou se você que já é crente no Senhor Jesus e ainda não sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida, eu vou te dizer nessa noite, existe uma promessa que a palavra nos garante que ela é comum a todos nós. A promessa de que um dia nós nos encontraremos com Jesus. Glória a Deus. Essa promessa nunca vai falhar. Essa promessa vai se cumprir, quer eu queira, quer você queira ou não. Essa promessa, ela vai se cumprir. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa promessa, ela já foi paga, a conta já foi paga, ela já foi comprada. E foi comprada com sangue, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. Essa é a promessa que Ele nos deu, a promessa de viver uma vida eterna com Ele. A promessa de um dia nos encontrarmos com Ele. Ele vai falar assim:
Entra, meu filho amado. Entra, minha filha amada. Há um lugar preparado para mim e para você.